Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso processo, né, de modelagem do nosso projeto. Nós vamos agora modelar a parte de mobiliário, né? Mobiliário, peças hidrossanitárias, tá? Bom, então vamos lá. A gente vai fazer isso basicamente para um dos apartamentos e algumas coisas nós vamos espelhar para os outros. Então eu estou aqui, ó, na planta baixa do pavimento térreo, né? É a melhor vista para se fazer esse tipo de modelagem. Então vamos começar, ó. Entrando aqui no menu arquitetura componente, tá? Eu tenho aqui então uma lista com os componentes, as famílias de componentes que eu tenho disponíveis no nosso template. E caso eu precise de uma família, um mobiliário que eu não tenha, eu posso carregar família, né, e buscar isso aí, quer seja da biblioteca que já vem por padrão instalada no Revit. Tá? Se não deu erro durante o processo de instalação, vai ter uma biblioteca grande de famílias aqui, ou mesmo baixar da internet. Mas no nosso template aqui nós já temos uma grande quantidade de famílias que vão nos atender aqui para o nosso projeto. Então vamos começar aqui, ó, pelo banheiro. Tá? Aqui, como é uma lista grande, vai ajudar muito a se pesquisar. Né? Eu consigo digitar alguma coisa aqui e ele faz um filtro. Então vamos buscar aqui, por exemplo, por um chuveiro. Ó, repara que aqui aparece aquela hierarquia que nós comentamos, né, em alguma aula anterior, que é a parte, aqui é a família e aqui o tipo. Eu tenho que clicar não na família, mas no tipo, tá? Nesse caso, coincidentemente, a família e o tipo têm o mesmo nome. Então, eu vou selecionar aqui o chuveiro, tá? Repara que ele é uma família, isso não é padrão. Algumas famílias são assim, outras não. Nesse caso, eu preciso de um hospedeiro. Eu não consigo colocar o chuveiro em qualquer lugar, tá? Eu tenho que me aproximar de uma parede. Então, eu vou aproximar aqui da parede do shaft, tá? Vou dar uma conferida aqui se as cotas temporárias estão iguais, significa que ele está centralizado. Pronto, já está lá o chuveiro. Vou buscar um outro componente, que seria uma bacia hidrossanitária aqui, ó. Tá um vaso sanitário. Então, vou pegar a bacia. Repare que a bacia já é diferente, ó. Ela não precisa de um hospedeiro. Eu posso colocar ela em qualquer lugar, tá? Vou rotacionar ela usando a barra de espaço e vou colocar ela aqui, ó. Um detalhe que eu queria chamar a atenção sobre a bacia é o seguinte: eu vou pegar esse corte, ó, e vou rotacionar ele 90 graus e vou posicionar ele aqui. Pronto, vou abrir ele aqui, ó, pra gente ver como que tá. Repara que aqui já está o chuveiro, né? O chuveiro já tem aqui um monocomando. Isso não é padrão, tá? Esta família faz isso, mas tem famílias que o chuveiro às vezes fica aqui no chão e eu tenho que corrigir. E repara que aqui o vaso, né? A bacia sanitária, ó, ficou exatamente alinhada com o piso, tá? Mas e não vamos esquecer que esse piso ele tem 3 centímetros, ou seja, ele está 3 centímetros, o topo dele está 3 centímetros acima do nível zero, que é o nível que nós estávamos trabalhando. Mas por que ele ficou então alinhadinho certinho aqui, ó? Por conta deste conceito aqui que é super importante, conceito de hospedeiro, tá? Então ele automaticamente identificou que o hospedeiro desta bacia seria o piso de 3 centímetros, então ficou alinhadinho certinho. Vamos ver uma situação que poderia acontecer um problema. Vou apagar ele e vou fazer o seguinte: vou colocar ele aqui fora, ó, e vou colocar um outro aqui. Repara que um eu coloquei aqui fora e o outro eu coloquei em cima do piso de porcelanato. Se eu trouxer os dois para cá, olha a diferença que vai ficar. Repara que eu vou trazer os dois um do lado do outro. Olha o que vai acontecer aqui no corte. Este ficou flutuando, que é aquele que eu coloquei no piso.
este está enterrado dentro do piso de 3 centímetros. Tá? Significa que essa questão do hospedeiro, ela é na hora que eu insiro o elemento no modelo. Tá? Se eu coloquei no piso de porcelanato, ele pegou o hospedeiro, não adianta eu mover ele para um outro ambiente que tenha um piso menor, que ele não vai trocar o hospedeiro sozinho. Mesma coisa aconteceu com esse, que eu coloquei do lado de fora e ele não pegou hospedeiro nenhum, pegou o próprio nível. Tá? Então essa questão do hospedeiro tem que ser muito bem verificada. Como que corrige essa situação ou essa? Bom, eu tenho duas opções. Eu posso manter o hospedeiro e colocar um deslocamento aqui, por exemplo, de menos 0,2, seria uma opção. E nesse caso, eu teria que colocar aqui um deslocamento de mais 0,03, 3 centímetros. É uma opção, mas a opção que eu mais acho correta é a alteração do hospedeiro, ó. Trocar esse hospedeiro para não ter que ficar manualmente fazendo essas alterações. Como que faz isso? Muito simples, ó. Aqui nós temos essa opção de selecionar um novo hospedeiro e ele permite que eu busque qualquer elemento que vá funcionar como um hospedeiro. Então eu vou selecionar esse piso e repara que automaticamente, ó, já foi corrigido. Olha lá, já pegou o hospedeiro correto, então eu não preciso fazer alteração manual. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse, ó. Olha lá. Agora estão os dois usando o hospedeiro corretamente. Vou apagar esse e vou alinhar o outro ali, tá? Vou usar até o comando alinhar aqui, ó. Alinhar. Isso. Tá? Um pouquinho mais para o lado aqui. Pronto. Então essa questão do hospedeiro tem sempre que dar uma conferida se ele pegou o hospedeiro corretamente. E para isso o corte ajuda bastante. Vou colocar aqui agora um outro elemento que é uma pia. Pia 50 por 50. Essa aqui também precisa de uma parede, então vou colocar ela nessa parede, bem nesse cantinho aqui. E vou colocar um box aqui, ó. Tá, vamos medir aqui o espaço que eu tenho disponível. Eu vou usar aqui o comando de medida que a gente já viu. Vou fazer uma medida daqui a aqui. Então eu tenho 95 centímetros disponível. Vamos buscar aqui um componente chamado de box. E repara que o box menor que eu tenho é 1,10. Não tem problema. Sempre a gente vai fazer esses passos, né? Editar tipo. Nunca eu vou deixar um nome com 1,10 e colocar uma largura de 95, porque senão eu vou ter uma incoerência entre a informação do nome do tipo e a sua geometria. Tá? Então eu sempre vou fazer isso aqui. Ó. Vou duplicar, porque eu posso precisar daqui a pouco de um box de 1,10, então não vou perder ele. Ó. Agora sim, 95 e aqui eu posso alterar a largura para 95. Tá? Vou rotacionar ele e vou encaixar ele aqui. Ó. Repara que o box também tem a questão do hospedeiro e repara que aqui ele pegou o hospedeiro incorreto. Ó. Se eu dar uma olhadinha no corte, olha lá, ó, ele está pegando como hospedeiro o piso de concreto. Isso pode acontecer. Foi até bom que aconteceu aqui porque a gente já consegue corrigir. Tá? Então sempre tem que dar uma conferida. Tá errado isso aqui, ó. Ele não pode ficar enfiado aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar o box, selecionar um novo hospedeiro e selecionar esse piso. Aí, agora sim. Agora está correto. Tá, ó. Box, hospedeiro, piso de 3 centímetros. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou espelhar esses elementos para os outros banheiros. Tá? A única coisa que eu não consigo espelhar é o chuveiro. Ele dá um erro. Tá? Justamente por conta dessa questão do hospedeiro, um probleminha que acontece com esta família específica. Ele não permite que faça o espelhamento. A gente vai achar uma solução para ele daqui a pouco. Vou espelhar esses. Ó. Selecionar a pia, a bacia de sanitário e o box. E espelhar. Vou espelhar aqui para o lado de baixo. Repara que eles continuam selecionados. Então agora eu posso espelhar aqui para esse outro lado. Né? Só que aqui eu tenho que usar o comando de desenhar um eixo e agora eu vou espelhar esses aqui para cima. Ótimo. Tá? E o chuveiro? Como o chuveiro não pode ser espelhado,
eu tenho duas alternativas. Três na verdade. Eu poderia ir lá no comando componente, fazer o filtro, buscar o chuveiro novamente e ir inserindo aqui. Outra opção poderia ser o cópia, mas acho que com o cópia ele também não funcionaria, já que ele não permite o espelhar, né? Talvez o comando cópia também desse erro. Uma solução alternativa aqui muito interessante é, em vez de eu ter que ir lá no componente e buscar novamente o mesmo componente, né, fazer o filtro, eu posso fazer o seguinte, ó, selecionar esse aqui e eu quero criar um outro componente igual a esse. Para isso, tem uma função bem interessante, ó, depois que eu seleciono o elemento, que fica aqui em modificar, ó, esta aqui, ó, criar similar. Né, o atalho é CS, né, create similar. Então, ó, eu apertando CS no teclado ou esse botão aqui, o que vai acontecer? Ele automaticamente já habilitou o comando de colocar componente e já escolheu o componente chuveiro aqui, ó. Então agora eu posso vir aqui e colocar o chuveiro nos outros banheiros. Tá? Então esse comando criar similar é muito útil em determinadas situações. No próximo vídeo, então, nós continuamos fazendo o restante dos móveis. Muito obrigado.